Reverendo, Sim, fala. se caso colocar o termômetro nas axilas e colocar o termômetro também no gânglios, vai dar o mesmo grau de temperatura? Quando o corpo está febril? Tem um ensinamento que fala, não usasse termômetro, não precisaria termômetro, porque termômetro talvez causa da preocupação. A pessoa tem mania de colocar termômetro, mesmo o medidor de pressão, entendeu? Aí no momento que você coloca já sobe, né? Eu não, Termômetro, eu acho que a gente tem que confiar na nossa sensibilidade da mão. Fácil. eu não costumo usar o termômetro. Não É uma precisa. dúvida, só que eu estou perguntando para o senhor. Não. Se o grau da Com o temperatura... dedo, com a mão, própria mão, Entendi. de sensibilidade da mão, você detecta. A gente detecta. Nessa para um caso que ele ministrou de Oré, que a pessoa chegou a ter 43 graus. 43. Então essa pessoa queixava, sempre quebrava termômetro. Entendeu? Mas não acontecia nada. Não acontecia nada. Quer dizer, a pessoa tem medo que quando aumenta a febre, parece que derrete cabeça. Não vai derreter. Se eu colocar, então, a mão na axila e no glândulo, eu vou detectar a mesma temperatura? Você examinar a temperatura, não precisa preocupar a temperatura. Tem que preocupar onde é mais quente. Onde é mais quente. Não importa grau. Entendeu? Se for bem alto, dá para perceber fácil, né? Difícil é febril, né? Não chega nem 1 grau. Mas pior é esse lugar que está mais febril, meio grau, 1 grau. Não tem ensinamento sobre febril? Isso que dá mal-estar. Mal-estar. Não chega a temperatura alta, pouquinho alto. Mas pouquinho alto, é purificação constante. Purificação constante. Se tem purificação constante na cabeça, nos ombros, a pessoa sente mal-estar, não sente alívio. Entendeu? Então, esse temperatura bem alto é momentâneo. Bem alto, mas desce rápido, né? Não tem problema. Entendeu? Pior não é grau de temperatura. Próprio febre, né? E febre que a gente não consegue detectar, né? Eu acho que isso a gente tem que aprender com prática, cada um tocando no corpo. Entendeu? Não é tão difícil. Dá para perceber. Isso que falo. Por exemplo, Mesama colocava a mão na testa da paciente, da pessoa, né? Ele já parava, não sei o que aconteceu. Aqui parece que febre da parte da testa, que como se fosse, mostra sintoma de toda a parte do corpo. Daqui dá para você perceber onde tem febre, não só aqui, entendeu? Através da febre da parte da testa, que detectava onde tem febre. Quer dizer, esse é especialista mesmo, né? A gente não vai chegar a essa altura, mas tocando não é tão difícil, é fácil. Porque nosso corpo já tem febre, não é? Já quente. Então, quando você toca parte do corpo dos outros, né? Aí é só diferença, né? Normalmente quantos graus? 37 por aí? 38 já é alto? 37,5 por aí, né? Então, se você tem 37 graus na mão, você toca alguém que tem 37 graus, a gente não sentiria. Quer dizer, não tem diferença, né? Não é? Mas se a pessoa tem 38 graus, já sente pouco de calor, um pouquinho mais quente. Se tem 39 graus, você sente calor. Então, através dessa diferença, você dá para perceber. Né? Isso é só um pouco de experiência.
dezenas, não precisa chegar a centenas, dezenas de pessoas. Sim. A pessoa está sofrendo um infarto, está dizendo adeus à vida terrena aqui. Qual é o primeiro local que o senhor deve aplicar o jurê? Primeiro tem que ver o seguinte, antes de sofrer infarto, o corpo já há muitos anos já mostrando vários sinais. Primeiro tem que detectar esses sinais, entendeu? Aí muito mais fácil. Não deixar chegar até fim. Chegou, paciência, né? Mas mais importante é isso aí, entendeu? Então, quando a gente vê a pessoa, a gente dá para ver, essa pessoa tem tipo de doença, tendência da doença. Tendência da doença. Por exemplo, começamos a detectar ombros. Ombro mole, bem macio, pessoa assim tem mais saúde, né? Mas tem, mesmo que pessoa, ombro bem macio, pescoço grosso, isso tem perigo do derrame. Porque normalmente pessoa que dá derrame, pescoço é grosso e bem corado, tuberculose diz que é assim, ombro é duro, pálido. Entendeu? Sempre tem febril, né? Infarto, no caso, é lado esquerdo do ombro. Lado esquerdo do ombro é duro. No outro dia estava olhando, se não é anda assim, ó. Vem um pouco aí, moça. Frente para público. Não, faz normal, não força. Olha, não vê? A esquerda está mais alto. Não está? Por quê? Por que alto? Que acumulou lado esquerdo. Toxina está lado esquerda. Então, se ele forçar, ajusta aí. Olha. Onde que dói? Se não é, onde dói? Pois é, né? Então, está endurecido, por isso puxa, né? Levanta, né? Engraçado, né? Então, tem gente olhando girado, bem olhando girado, isso. Nas costas está pouco curvado, não está? Está curvado. Quando a gente olha a coluna dele está assim, ó. Está assim, não é só assim. Também está meio torto. É uma coisa complicada. Mas isso é todo mundo, viu? Você está dando risada. Mas todo mundo está. Pessoa perfeita é muito difícil. Muito difícil. Nas costas está meio saliente. Por que saliente? A coluna fica curvado. Porque onde está a curva, que tem toxina. Toxina. Então, quando você faz assim, dói. Por isso faz assim. Por que faz assim? Porque tem atrás, né? Entendeu? Então, ele é novo ainda, mas se não eliminar essa toxina de lado esquerda, poderá acontecer daqui 50, 60 anos. É infarto. Entendeu? Então, desde já tem que prevenir, tem que purificar toxina que acumulou lado esquerdo do ombro. Entendeu? Né? Engraçado, né? Interessante. Né? Tá bom, obrigado. Reverendo, a Oi. segunda pergunta. Tem muita gente, eu observo, que sofre de varizes. Varize. Varize é o seguinte, sangue fica engrossando, quer dizer, nesse caso veia, né? Veia meio parado, o sangue está meio parado, não é totalmente parado, mas está meio parado, entendeu? Então, não consegue passar e inflamado, acumulando no lugar. Aí
estoura, né? Ou incha, né? Então, nesse caso, ele tem que ministrar de urina no rins. Ajuda, porque o rins não está conseguindo filtrar o sangue, né? E acaba misturando, acaba circulando mesmo o sangue. Né? Isso também não é nada bom, não é nada. Ainda bem que acontece na perna, né? Porque sangue, toxina pesada desce para baixo. Se acontece dentro do coração, aí que infarte, cabeça, né? Então, quando a gente vê esse tipo de fenômeno, a gente tem que cuidar, realmente levar a sério, ministrar de ureia no rins e mudar um pouco da alimentação também, entendeu? Isso eu acho que é excesso de alimento na gordura da carne, né? Porque onde o povo que não come carne não tem isso aí, não tem. Por exemplo, no Japão não existe. Mesmo o velhinho, 80, 90 anos, não tem. Mas quem viveu aqui, por exemplo, meu irmão morou lá no Porto Alegre, né? Mulher dele, quando tinha ainda 30 anos, já tinha cheio de varíola. Quando foi no Japão, todo mundo assustou. O que é isso? Porque comia todo dia carne, churrasco lá. Então a alimentação é muito importante. Ministro, mais uma perguntinha. Voltando à temperatura, Sim. esse calor da menopausa, ele não chega a ser febre, né? E em que parte do corpo deve ministrar o jurê? Normalmente é pescoço, um pouco de cabeça, né? E onde você detecta, né? Normalmente sente mal-estar, peso, por exemplo, peso na cabeça. O que é peso na cabeça, entendeu? Quando o sangue está circulando normalmente, a gente não percebe o que você tem, entendeu? A gente não tem, muita gente não sabe onde é fígado, onde é intestino, porque não sente. No momento que entupe, no momento que não funciona, aí começa a sentir presença, não é? Cabeça também, você não sente carregando cabeça, né? Mas quando não circula bem sangue, aí peso na cabeça. Por que sente peso? Porque não está circulando, ou tendo um pouco de febre. Então isso eu acho que corpo inteiro, mas como me explica, né? Hoje em dia, mais do que da época do Misama, quanto mais usa a cabeça, tem que usar a cabeça. Até atravessar rua você tem que prestar muita atenção, né? Então o sangue está indo para a cabeça. Então também toxina indo tudo para a cabeça. Por isso a pessoa está muito nervoso. Muito nervoso. Não consegue dormir tranquilo, né? E mal-estar, né? Porque vai tudo para a cabeça. Ombro, pescoço e cabeça, né? Então essa parte é principal. Essa parte é principal. E aquela pergunta que fez no infarto, porque se aconteceu, deixa bem calmo o ministrar de ureia, né? Não sei, hoje em dia a pessoa aceita isso aí, né? Já leva pronto-socorro, né? Por isso, antes de acontecer, tem que cuidar. Porque começa a dar tontura, quando avança pouco, ou tem formigamento, formiga, braço, perna, amortece de vez em quando, isso já é sinal. Sente tontura, né? Cada um tem que observar, Quando começa a acontecer essas coisas, o corpo está avisando, né? Nunca acontece as coisas de repente, sempre alertando. A gente abusa, né? Acaba abusando. Entendeu? E outro caso, você não quer contar seu caso, sua experiência de ontem. Microfone tem? Por favor, reverendo. Já está na hora. Por favor.
nas crianças, amígdalas, quando crescem demais e ficam obstruindo a garganta, qual seria o local para ministrar o jurê? Não, esse é garganta mesmo, amígdalas mesmo. Porque encheu no amígdalas todas as toxinas. Quer dizer, saco de lixo, amígdalas é saco de lixo, né? Aí encheu de toxina. Aí, para ser liquefeito, para facilitar a eliminação. Então, para ficar o líquido, precisa febre, para derreter. Então, começa a crescer, quer dizer, começou a aumentar a quantidade. Aumenta a quantidade. Aí fecha a garganta, né? Aí a pessoa fica com medo. Mas, na verdade, não tem medo. Isso é corpo, sabe fazer, viu? Tem um rapaz, não sei se está aqui, o André, não está? Ele não bebeu nem um pingo de água uma semana. Pensou que vai morrer. E diz que é desespero. Não cai nem um pingo de água, diz que é terrível. Se pelo menos se entrasse água, diz que não teria problema. Mas não entrava, nem água. Uma semana. Não aconteceu nada. Emagreceu pouco, né? Isso é muito raro, porque ele tem muita toxina aqui. Sempre teve, né? Por isso deu essa purificação tão violenta. Mas normalmente não, um dia, 2 dias, máximo, né? Aí desincha rápido e passa. Antigamente cortava, não é? Operava muito, né? Eu acho que muita gente não tem nem amígdalas, né? Mas agora a medicina também faz máximo esforço para não retirar órgão, porque sabe agora a importância. Diz que tem função muito importante, que descobriu na guerra do Vietnã. Não sei se vocês já sabem. Soldado que mandava no Vietnã, guerra do Vietnã, aquele que não tinha coragem, não tinha amígdalas. Fica com muito medo. Aí descobriu a relação do medo e do amígdalas. Parece incrível, né? Não tem nada a ver, né? Mas tem ligação. Primeiro tem que acreditar, sabedoria do corpo. O corpo tem sabedoria, não é? Incrível, né? O corpo tem sabedoria, própria sabedoria, não é da mente. Mente tem sabedoria limitada. O corpo sabe o que gosta, o que é bom, como resolver. Quer dizer, quando inflama, o corpo inteiro trabalhando, né? Trabalhando, mas tem que trabalhar, tem que esperar o que deixa trabalhar, né? Tem que deixar trabalhar. A pessoa não tem paciência, quer resolver na hora. Isso que atrapalha. Né? E começou de manhã, lá para meio-dia a gente ligou para cá, aí o Léo foi ministrar, onde jurei na minha casa. Era mais ou menos umas 4 horas. E quando eu tenho enxaqueca, eu tenho que vomitar, né? Se eu vomito, aí passa logo, acho que toda aquela toxina desce para o estômago e vai embora, né? E eu não consegui vomitar o dia inteiro ontem. E o Léo chegou em casa, era umas 4 horas, 3h30, 4 horas, começou a ministrar jurei, né? Na cabeça, bem aqui atrás. Aí eu comecei a passar mal, vomitei, parece que tirou, a toxina deve ter descido, né, pro estômago, vomitei, acabou, parece que tirou a dor assim com a mão. Né? Ele falou o seguinte, quando ministrou de orelha, aí ministrou de orelha só onde tinha febre. Isso. Vomitou porque tinha febre aqui na parte posterior da cabeça, né? Então, essa toxina imediatamente entrou no estômago. Isso não demora nem 1 minuto, entendeu? Começa a entrar dentro do estômago, aí você sente enjoo. E ele não ministrou. Aí vomitou junto, muitas vezes, comida, o que tem no estômago e toxina. Toxina. E foi assim, 15 minutos, não ficou lá 1 hora ministrando, não, foi um pouquinho na frente. Pouco minuto, né? Pouquinho, não foi? 10, 15 minutos, por aí, assim, aqui e tal, e já ele ministrou mais um pouquinho só para... Isso, entendeu, Wagner?
o que poderia ter feito, você mesmo poderia ter feito. Entendeu? Eu tentei, viu? Eu ministrei, mas é duro. Porque não assistiu a aula. Ah, mas não... Se assistisse a aula, na semana passada, você mesmo resolveria. Verdade. Né? pode ser. Verdade. No, o caso, Dora não está, né? Tem uma senhora que ajuda para a tradução, estava conversando o ponto focal, né? Aí eu estava, começou a falar, tem problema na barriga, a barriga é muito grande. Eu falei que você coloca na mão. Incrível, nunca ministrou de oré na barriga. Coloca na mão na barriga, né? Ministra de oré. Pode dormir, né? Quando acorda você coloca na mão. Aí colocou, né? Primeira vez, depois de 20 anos, 30 anos. Aí já veio diarreia. Você imagina a rapidez, diarreia. Já começou a sentir alívio, né? Ponto focal no baço, não sei, mais um lugar do baço. Tinha mais febre. Aí começou a chorar, auto-chorar, sem pedir ajuda de ninguém, só de Deus, né? Entendeu? É incrível. Isso que a pessoa tem que entender. Chorar não é assim que a gente, né, pensa, né? Uma eficiência, né? Então, se ela ministra de oré todo dia, diarreia, aí desincha a barriga. Se deixar, vida inteira, até a morte, acompanha. Verdade, acompanha, não tem como. Né? Então, a falta de autodioria, entendeu? Você também tem que ministrar de oré. Bastante. Não, mas é que dói tanto, não dá nem para ficar, é verdade. Mas dói tanto. Então tem que achar um jeito, entendeu? Um jeito. Quando dói, a pessoa não tem paciência, para. Tem que ser o contrário, né? Se você dói, aí fica firme, entendeu? Pedir a Deus missão, você coloca a mão firme até desaparecer, né? Então, dor é engraçado, a pessoa fica preocupada, fica irritado. Não fico preocupado. Perde paciência. Não, é que dói mesmo. Sim. Olha a camisa, olha. Aí que tem que ministrar de orelha. Não, a gente tem que aprender Mas tem razão, porque isso daí quando vai dar enxaqueca, né? A gente sabe, um dia antes, já começa a ficar meio estranho. Aí se ministrasse aí eu concordo com o senhor, antes. Aí Agora, chega a esse ponto. Agora sabe você, né, ministra de orelha. Né? Agora, mesmo que tenha dor de cabeça, ninguém vai à sua casa. Não vou, Você mesmo tem que resolver, viu? Aí fica mais confiante, entendeu? A pessoa fica mais confiante, né? Precisa isso aí, essa atitude, né? Então, ainda nesse caso de enxaqueca, ainda vai continuar. Cada vez mais aliviado, entendeu? Então, cada vez você tem que ministrar de orelha. Antigamente eu tomava remédio para enxaqueca. Depois, quando entrei na igreja, nunca mais eu tomei remédio. Aí a primeira que deu, eu fiquei 3 dias de cama. 3 dias. 3 meses. 3 dias, direto, sem sair da cama. Assim, pensei que eu ia morrer. Depois foi dando mais. Aí me deu uma, faz uns 6 meses me deu uma também, e agora essa daí. Está diminuindo os espaços. Está aumentando os espaços, quer dizer, de enxaqueca. É interessante. Não, realmente, quem sente uma necessidade de resolver problema, você coloca a mão. Ou pode ser de manhã, dentro da cama, mesmo deitado, é permitido, né? Ou antes de dormir, você coloca a mão e dorme, mesmo que esquece, dorme, não faz mal, entendeu? Mas é importante você ministrar de orelha.
Incrível, você coloca na mão, quando o intestino não funciona, colocando na mão, começa a roncar o intestino. Verdade, ronca. Começa a mexer na hora. Né? Às vezes eu tenho um machucado na mão, aí eu não ministro o jurei, e fica, aí ele fica. Aí um dia, vou ministrar, aí ministro 5. Sim, isso não precisa nem ministrar de orelha, né? Se autoministrar, eu pelo menos. Eu acho que também fica difícil, a pessoa acha uma coisa muito difícil, uma coisa muito ritual, né? Ou muito tempo, né? Por isso, se for 3 minutos, 5 minutos, todo mundo tem tempo, não é? Então, por que não ministra de orelha? 5 minutos, antes de dormir. A gente não acredita que a gente possa ministrar na gente mesmo, esse é o problema. Isso. A gente acha que não vai funcionar, porque só funciona se ministrar nos outros. Só de orelha dos outros funciona. Funciona, se o fulano ministrar. Não, a pessoa pensa assim, pessoa de orelha da pessoa não funciona. E ministrando de orelha para os outros. Claro. Isso é pior, né? Claro. Se não funciona, então... E quando a gente sabe onde está doendo, que é mais fácil. Não, você comprova você mesmo que auto de orelha funciona, aí pode ministrar de orelha para os outros, né? Não é? Então, essa experiência é importante. E tem muita oportunidade, né? Acho que todo mundo tem que ministrar de orelha. Não tem ninguém que não tem toxina. Todo mundo tem, né? E cada vez que elimina, sente melhor, alívio muito grande, né? Outra sensação, né? Sensei, no caso da Dora, tem uma informação importante, porque o senhor falou assim para ela, faz auto-jorei, né? E ela falou, como que eu vou saber se eu encontrei o ponto ou não, né? Certo. Aí o senhor falou, quando começasse a mexer a barriga, fazer tipo de um barulho, ou um fazer tipo roncar de um ronco, a barriga. Aí foi aí que ela detectou mesmo, que foi mais ou menos na região do baço. Ela foi 5 minutos de jorei e ela logo teve diarreia. Pois é. Então ela ficou muito feliz de ter encontrado o ponto focal, né? Porque jorei é tão eficiente, entendeu? Não precisa 1 hora, 2 horas, 5 minutos, se acertar no ponto. Então é importante acertar no ponto, né? Lugar certo, né? Aí sim, né? Aí adquire mais confiança, né? Quando você ministra de orelha para os outros, também tem argumento certo, né? Só olhando você dá para ver, pessoal, o que tem? Não precisa perguntar. Tem que chegar até esse ponto, né? Não é? Se está pálido, porque não está circulando bem o sangue. Deve ter algum problema nos rins ou no próprio coração, né? Então, só de olhar, até acertar o problema da pessoa. Isso é importante, né? A pessoa que sofre uma transfusão de sangue, ela perde a sua personalidade, adquire uma nova personalidade, ou uma personalidade do que deu e o que recebeu o sangue? Eu acho que sim. O corpo é tão maravilhoso. Se perde uma peça, né? Pode ser através da operação, outro substitui. Normalmente substitui. Não, se perder a cabeça, não tem como, né? Mas pequenos órgãos substitui. Interessante. Mas eu falo... Eles dão um jeito, é uma forma que age e funciona. Mas existe uma influência na personalidade da pessoa? Tá, isso dá. Não, por exemplo, personalidade, não individualidade, né? Pessoa muito irritado, sempre tem estado de febril, que me chama para, né? Não tem tranquilidade. Por exemplo, maneira de andar diferente, porque tem toxina na parte da perna, né? Dor de cabeça. Sempre tendo dor de cabeça, você imagina como irritaria. É muito difícil você manter calmo, né?
Tem gente que não consegue dormir a noite inteira. Você manda a pessoa ficar tranquila de dia, é impossível, né? Então isso interfere a personalidade. Por isso é importante do estado da saúde do corpo do ser humano. Sentir bem-estar. Sentindo bem-estar, a pessoa torna-se pessoa maravilhosa, tem mais paciência, né? Tem mais tolerância, não é? No momento que irrita, quer dizer, não circula bem sangue, sempre tem febre em toda a parte do corpo, né? A pessoa fica ruim, né? Óbvio, né? Isso vê na criança. Quando você ministra de orelha na criança, dá para perceber. Criança que não consegue estudar, não consegue parar, não consegue concentrar, tem muita toxina na cabeça. Tem muita febre, pescoço na cabeça. Conforme diminuindo, conforme ombro ficando mais macio, mais mole, né? Diminuindo a febre que está na cabeça, a criança começa a gostar, estudar, concentrar. Começa a ter facilidade de aprender, entendeu? Mas quando está mal, não estuda. Mas não é culpa da criança. Não adianta você ficar bravo, entendeu? Tem que ministrar de orelha, aí fica tranquilo. Verdade. É coitado criança você parar a criança. Porque a criança sentindo mal, né? Muito mal, né? Mas, reverendo, eu falo num caso de uma transfusão de sangue. De uma pessoa para outra. Na verdade, não precisa, viu? Não precisa. Porque onde faz sangue é coração, que me chama para. De medicina, incrível que pareça, não sabe onde cria sangue. Tem gente que faz, divide a opinião, né? Tem grupo que fala que coração, outra é espinha, outra não sei onde. Tem várias opiniões. Ainda não descobriu. Incrível, né? Pensamos para que coração. Coração alimenta o espírito do fogo e vira para sangue. Primeiro vem como uma forma espiritual. Aí depois vira uma coisa de sangue. Então, coração. Então, quando a pessoa perde sangue, hemorragia de outras consequências, né? Você ministra de orelha no coração, lado esquerdo do ombro e coração. Entendeu? Aí o coração começa a bater, fazer sangue. Ele falava, não sei, não me lembro exatamente, mais ou menos 5 minutos, não sei, 1 litro, 2 litros de sangue que cria. 1 minuto. 1 minuto de orelha no coração. Eu também ministrei de orelha no coração. Pessoa que perdeu quase totalmente. E só ministrar de orelha no coração fez sangue. Isso também só através da experiência você dá para ver. Muito difícil isso aí. Para quem tem leucemia também? Para quem tem leucemia também? Leucemia, né? Leucemia é falta de sangue em globo vermelho. Globo vermelho, globo branco, no entender do Meiji-sama, globo vermelho diz que globo novo. É sangue novo, aquele que foi criado, o corpo cria. Depois passaria para branco. Isso também fora da teoria da medicina, totalmente fora. Mas Meiji-sama fala isso, né? Então, o fato de globo branco, que tem mais, que não consegue criar sangue novo. Sangue novo. Falando isso, ontem recebi e-mail do Japão. Tem rapaz, né? Não é bem rapaz, senhor, né? Que sofre esse problema. Não cria, não tem globo vermelho. Não é leucemia, mas não tem globo. Muito pouquíssimo globo vermelho, só globo branco. Ele falou que é pessoa branco. Não tem cor de sangue, né? Aí perguntou como é que vai resolver. Eu falei que ministra de orelha no coração. Vamos ver o que vai acontecer, né? Então, coração assim, né? Não é que coração que é ruim. É em volta do coração que tem toxina. Então não consegue funcionar o coração. Obstruído, né? Obstruído. Essa é a realidade. Então, ministrando de orelha no coração, não é, na verdade, ministrando de orelha no coração. É toxina que está em volta do coração.
Aí dissolve essa toxina, o coração então começa a bater normalmente. Não deixa bater. Reverendo, no caso de cólica menstrual, onde ministrar jorei? O que? Cólica menstrual. A cólica menstrual. Essa aí é útero. Útero e cabeça, mas é útero. Porque a menstruação, o que mencionamos para, barômetro da saúde da mulher. Porque ele viu, no caso de tuberculose, né? Pessoa que sofria tuberculose, principalmente mulher, quando não tinha menstruação, já estava bastante grave, situação grave, entendeu? Então, a saúde da mulher, saúde em geral, né? Vitalidade, dá para ver através da menstruação tudo direitinho, correto, no dia certo, e quantidade certa, e não tem dor nenhuma, né? Tem dor porque eliminando, aproveitando a oportunidade de menstruação, e o útero eliminando impureza. Por isso sente dor. Não está saindo só sangue impuro. Eliminando até impureza através da mesma ocasião. Entendeu? Isso é fácil de eliminar, viu? Fácil de curar. Só ministrar jorei, pouco jorei, no útero, né? Não tem problema. Isso é uma coisa mais tão fácil que resolve. Se for o mamito, né, membro, a própria pessoa ministra jorei, local, né? Tem muita gente assim, né? E falando isso, então, relacionado com isso, corrimento, né? Corrimento é bom, viu? Ótimo, melhor coisa que tem. Melhor coisas que poderia ter em mulher. Mas tem gente que fica preocupada. Aí toma remédio, antibiótico, paralisa corrimento. Aí vira câncer, vira tumor, né? No útero, porque não sai, não deixou sair. Então, corrimento sai desde pequeno, se observar bem. Principalmente toda a família que consegue ministrar jorei, desde pequeno a criança sai. Desde pequeno, menos de 1 ano, já tem corrimento. Incrível. Corrimento de todo tipo. Mas essa criança tem muita saúde. Tem muita saúde. E tem muita vitalidade. Porque eliminando. Entendeu? Então não é motivo de preocupação. Se leva a criança, pediatra, né? Aí imediatamente para. Aí perde. Né? Mais um pouco. Se tiver algumas perguntas. E no caso do homem, quando ele tem problema de próstata? Ah, certo. Isso também é do rins. Porque canal que entupe, toxina, tanta toxina que acompanha junto com a urina, acaba ficando no canal. Entendeu? Engrossando, né? Acumulando, né? No local. No rins e do local. Isso tem muito, né, hoje em dia, né? Mas antes, eu acho que antes deve ter sintoma também. Entendeu? O rins já está meio inchado. Né? Então, tem que antecipar. Antes de agravar a situação, ministra jorei, mais no rins, facilitar a dissolução da toxina, né? Eliminar a toxina, né? Interessante isso, tem muito. Homem isso, né? Mulher é outro, né? Se tiver algumas coisas. Mas isso, sempre a gente fazendo, acho que, começando a aprender, né?
não é? Dando uma direção, não é? Uma direção. Como deve ministrar Joré, como você observar, né? Sempre falando a mesma coisa, né? Na verdade. Mas eu acho que com prática vocês vão aprender mesmo. Reverendo, quando tem problema de fígado, acúmulo de comida assim gordurosa, comida ácida, né? E a cabeça dói muito, tá? Ministra Joré, na cabeça ou no fígado? Se for causa fígado, tem que ser fígado, né? Não é? Fígado Mas também. Mas isso não tem certeza? É? Isso não tem certeza? Como assim? E se não tem a certeza que é o fígado? Aperta um pouquinho o lado do fígado, está inchado não? Né? E quando o fígado não funciona bem, a pessoa fica um pouco mais pálido, né? Tá. E não sei se você de manhã sente boca assim azedo, não? Amargo. Não. Boca. Não. Dentro da boca. Fica lembrando da comida que comeu, alguma coisa, dá um enjoo assim horrível, né? Tá. Então fígado. É fígado. Esse por exemplo, tipo de alergia. Por exemplo, alergia de comida e outras coisas, né? Sim. Porque quando o fígado não funciona bem, quer dizer, tem toxina no fígado, tem muita facilidade de alergia. Então, aí tem muitas coisas que não pode comer. Se você come, por exemplo, pode ser camarão, de porco, né? Aí já, de repente, incha, sente peso no fígado, ou mal-estar, né? Dor de cabeça, né? Mas isso não é por causa do alimento. O fígado não consegue absorver esse alimento, entendeu? Acho que faz reação química, né? Toxina do fígado e algumas coisas, elementos químicos do alimento que junta, né? Une, relaciona e cria um tipo de toxina. E no meu caso, eu não tenho o baço, tá? Tudo está ligado. Qual o órgão que está assumindo? Eu acho que o principal é o fígado. O fígado. Mas quando tem problema no fígado, normalmente já tem problema no rins. Entendeu? Então precisa fígado e rins, né? Essa parte precisa ministrar Joré. Entendeu? Mas se você tem dúvida de onde vem esse dor de cabeça, quando tem dor de cabeça, você ministra Joré no rins, ou você determina, né? Rins ou talvez em volta do órgãos genitais, parte do útero, do ovário, principalmente parte do útero, eu acho. Entendeu? Se abaixar, se desaparecer dor de cabeça, e eu acho que ponto focal é isso aí. Né? Cada um tem que examinar onde é, né?